Antes de qualquer coisa, vocês querem me fazer alguma pergunta sobre a P1? Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração? Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite, Elisiane. Adriana, Oi, eu Polly. queria, eu queria perguntar, por exemplo, vou montar o meu trabalho de acordo com, né, a história. Aí eu ponho a história lá, isso, para poder visualizar, ou se ela for contada assim, num videozinho, Pode. e assim, aí depois a gente vai mesclando, ou a gente tem que seguir uma sequência, por exemplo, ali o filme ele mostrou não só relação à matemática, né, tipo ordem numérica, outras coisas, mas também como o eu, o outro, o nós, a gente põe numa ordem ou a gente pode mesclar? Eu não consegui ainda acertar isso. Não, olha só. O eu, o outro e nós, você está falando de quê? Você está falando da BNCC? Porque dentro, a gente precisa colocar dentro da BNCC também esse aspecto, ou só a questão da matemática? Eu acho que eu acabei me enrolando aí. Não... Não, na BNCC é o seguinte, olha só. Na BNCC, não é nem o eu, o outro e nós, não, porque isso aí é campo de experiência da educação infantil. E a gente, mas Sim. sua dúvida é interessante porque pode ser a dúvida de outros também. Na BNCC, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Só um instantinho. Só um instante. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor? E você, como tá? Bem, um dia de cada vez. Ai, meu povo. Achei. Olha só. Deixa eu dar uma entrada aqui na BNCC, onde a gente navega aqui. Essa é aquela BNCC, eu já tinha até colocado naquele documento para vocês. Base Nacional Comum.mec.gov.br, e essa é aquela que a gente pode navegar, né? Na página tem essa opção. Então, se nós estivéssemos elaborando uma aula para educação infantil, a gente iria lá dentro dos campos de experiência e tudo mais. Não é o caso. A aula que está sendo planejada, lembrando vocês, para ficar bem claro, né? A aula que está sendo planejada ela é para os anos iniciais, pode ser para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano. Então, se o grupo optou por trabalhar de forma interdisciplinar, a partir de uma história ou de um poema, fazer um gancho com a matemática e montar a aula em cima disso, ok, maravilha. De qualquer modo, alguma habilidade da matemática vai ser contemplada ali. Que habilidade é essa? Bom, aí eu vou ali na base, que a gente vai navegar, né? Eu não vou em educação infantil. Eu vou aqui, deixa eu ver. Vamos ver se é aqui, ó. A etapa do ensino, não sei, vamos abrir aqui e ver o que aparece pra gente. Aí, deixa eu ver aqui o sumário. Vocês devem estar visualizando junto comigo, né? Aqui, ó. Sumário, apresentação, introdução, educação infantil, a etapa do ensino fundamental, né? Beleza. Aí eu vou procurar a parte de matemática para ver se aquele conteúdo que eu identifiquei ou na história ou para quem vai trabalhar com a escala de Kuznets, de acordo com o que pensou em trabalhar, o que eu encontro aqui? Aí eu vou lá, aonde desce aqui, matemática. Matemática do ensino fundamental, anos iniciais ou anos finais? Anos iniciais. Aí eu clico aqui. Beleza. Aí tá abrindo aqui para mim. Polly tá conseguindo ver, Polly? Gente, tá tudo bem?
Vocês Eu estão tô aí? vendo, professora. Ah, tá. Eu tô vendo. Não, tá bom. Ficou todo mundo quietinho. Aí eu entro aqui, anos iniciais, unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, tá? Eu vou descendo, né? Eu não estava conseguindo te responder. Não sei o que houve aqui. Ah, Mas eu tá. tô vendo. Então, vamos supor que a história escolhida contemple simplesmente ali contagem, né? Sistema de numeração. Vamos ver aqui, ó, unidades temáticas. A primeira unidade temática que a BNCC apresenta para o primeiro ano é números, né? E aí tem vários objetos de conhecimento. Objetos de conhecimento que ele chama são os conteúdos, né? Aí vem aqui, ó, quantificação de elementos, contagem, e vamos embora. Habilidades. Vamos ver essa primeira aqui. Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim códigos de identificação. Então, por exemplo, de repente, só desativa o áudio, gente, um instantinho. De repente, o grupo que optar por fazer um trabalho a partir de uma história, suponhamos que na historinha um dos personagens conte, né? Conte de 1 a 10 e depois vai separando quantidades. Estou dando um exemplo. Então, essa habilidade aqui, ela se encaixaria, por exemplo, numa proposta de trabalho relacionada à quantidade, numeração de 1 a 10, essas coisas. Beleza. Se a gente vai descendo mais, só aceitar o pessoal que está entrando. Se a gente vai descendo mais um pouquinho, se de repente a história dá margens para você fazer uma soma. Tudo fica difícil falar porque eu não sei a história que o grupo escolheu ou que o grupo pretende escolher. Mas vejam vocês que aqui nós temos, olha só essa habilidade aqui, ó. Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculos para resolver problemas. Então, se tem uma continha de mais e resolução de problemas, até naquele um dos livros que eu sugeri para vocês na primeira aula, alguém me perguntou da turma, acho que é Poemas Matemáticos, eu agora não estou lembrando direito. Mas um deles dá margem para essa habilidade aqui, ó. Fatos básicos de adição e utilizar os procedimentos de cálculo. Vocês não vão colocar várias habilidades. O que eu pedi é o seguinte: coloca o conteúdo que vai ser trabalhado a partir da história e relaciona com pelo menos uma habilidade da BNCC. É isso. E fora isso, vocês colocam os objetivos da aula. Quais são os objetivos? O que vocês querem ensinar para aquela criança com aquela aula? E quando a gente vai descendo, não é só isso, né, gente? Olha só. Eu estou no primeiro ano ainda. Ah, teve grupo que optou por trabalhar com formas geométricas. Olha aqui, ó. Olha a habilidade Ensino Fundamental 01 MA14. Olha aqui, ó. Identificar e nomear figuras planas. Círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Tá vendo só? Eu lembro que dessa turma teve gente que optou por uma historinha que tem formas geométricas no meio. Olha aqui uma habilidade que pode ser relacionada a essa história. É isso que eu estou falando. Se vocês rolarem a BNCC, e o ideal é fazer isso online, porque quem tem a BNCC impressa, gente, desculpa, estou sendo muito sincera. A gente, quando consulta a BNCC aqui pela navegação, é muito mais prático, mais rápido. Porque você vai rolando, tá vendo? Ó, e você vai visualizando e vai descendo, ó. Ah, não, Adriana, a historinha. Ela falou de... Boa noite, Adriana. Boa noite, querida. A historinha falou sobre a data de aniversário do personagem. Tudo pode ser, né? Lembra? Eu até conheço uma história que eu não vou falar aqui, porque senão vão dizer que eu estou
Eu até conheço uma historinha que ela falava que era festa de aniversário de alguém e tal. Olha aqui que habilidade interessante, olha só. Essa habilidade aqui, ó, ainda no primeiro ano, hein? Ensino Fundamental, MA 18. Produzir a escrita de uma data, apresentando dia, mês, ano, e indicar o dia da semana de uma data, consultando calendários. Olha que legal, gente. Por que será que a gente não vê matemática quando fala de calendários? Festa de aniversário, datas, convite. Ih, mas a história diz que vai fazer uma festa. Que dia que é a festa? Essa minha boca nervosa, que eu não fico quieta. Não, Rodriga, o que eu fiquei meio confusa é assim, é o que a gente vê na história, a gente está produzindo na matemática, ou que a história mesmo fala. Por exemplo, se for uma história que, como você falou, uma festa de aniversário, mas especificamente na história não fala assim, qual é o dia? É o dia 10, mas a gente sabe que é uma festa de aniversário que vai ter uma data, um local, vão quantas pessoas, eles vão dividir em grupo para fazer uma... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Entendi. O que acontece, Poliana? Eu pedi inicialmente que tivesse alguma evidência numérica no livro, mesmo que fosse mínima mesmo. E aí o que você está me perguntando é possível sim. Vamos supor, vamos pegar esse exemplo que eu dei, né? Vamos supor que a história só diga assim, que vai ser aniversário da Dona Coruja, né? E ela decidiu convidar 5 amigos da floresta. Estou falando assim, estou supondo, tá? A única informação que você tem ali é quantos animais serão convidados. Você precisa ficar presa a essa única informação? Foi isso que eu disse. Não. Você pode partir dessa informação. Então, vamos lá, gente. Quem foi convidado para a festa? Quem faz aniversário mesmo? A Dona Coruja, tá. E quais foram os personagens convidados? Beleza. Aí, se a história não traz data, não traz nada, vocês podem bolar. Pois muito bem, a partir da história contada, esse é o convite de aniversário da Dona Coruja. Vamos observar? O que eu disse foi isso. Claro que o ideal é que... Gente, só um pouquinho o áudio. É Elisiane. Desculpa, gente. Não, tudo bem, não tem problema. Vamos Perdão, lá. professora, foi sem querer. Não, tá tudo... Vamos lá. O que eu estava explicando para a Poli, para quem está ouvindo também, é o seguinte. Vocês podem usar a criatividade de vocês. Seria maravilhoso se a gente encontrasse na história, porque existe, e eu apresentei 2 documentos para vocês com exemplos de histórias que trazem a matemática e que a gente pode fazer esse trabalho interdisciplinar. Tá bom, Adriana, mas a gente quis outra história. E a outra história que o nosso grupo conseguiu, ela traz algumas evidências numéricas, mas são poucas. O grupo pode ampliar isso? Pode sim, não tem problema, entendeu? Mas eu só peço que a história tenha pelo menos um mínimo de uma informação numérica ou de, por exemplo, de um dado que você diga, não, esse dado aqui tem relação com a matemática. E se for um dado que o grupo entenda que ele não é o suficiente para montar um planejamento de aula, a partir da história o grupo pode criar? Pode, gente. Igual a Poli perguntou agora. Então, fala da festa de aniversário. Boa noite, Adriana. Boa noite, querida. Fala da festa de aniversário, mas não tem um convite. O grupo pode montar um convite para botar ali para a criança. E qual é o mês em que a festa vai acontecer? Aí a gente está trabalhando mês, está trabalhando dia, está trabalhando ano, né? Então, assim, daqui a quantos anos? Isso vai depender do grupo e também do ano de escolaridade que foi escolhido para esse plano de aula, né, gente? É isso que eu estou falando. Então, para quem chegou agora, estou falando para a Poliana, o grupo não precisa ficar preso apenas às informações numéricas da historinha. O grupo, se desejar, pode ampliar para montar o seu plano de aula. Isso é, se o grupo optar por esse formato, porque teve outro também lá da escala de Cousinet, aí eu não sei, né?
E o que eu estava mostrando também é que quando eu peço para vocês consultarem a BNCC, nela aqui, eu estou ainda no primeiro ano. No primeiro ano, a gente encontra as habilidades, só que tem que ter paciência para ler. Que habilidade trabalhada na BNCC, dentro do ano de escolaridade que eu escolhi para o meu planejamento, tem relação com o que eu vou montar a partir da historinha? Com certeza vocês vão encontrar, nem que seja uma habilidade, gente. Não tem como não encontrar. Vejam vocês, a gente acabou de falar de uma habilidade que ela tem relação com dia da semana, meses do ano, calendário, né? Então, assim, não só continhas, não só situações, problemas. O grupo conseguiu uma história e essa história a gente montou uma tabela com a turma e tal. Aqui, ó. Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. Gente, não é difícil, é simples. Primeiro, vocês têm que ter a história. Segundo, que evidências numéricas aparecem nessa história? Ou geométricas, ou qualquer relação com o ensino da matemática. Tá. Como é que a gente vai dar o gancho? Eu só vou falar da matemática? Não, a proposta é interdisciplinar. Então, se for uma fábula, por exemplo, e ela estiver dando uma lição de moral, eu vou pular tudo isso para falar só de matemática? Não, gente. É uma proposta interdisciplinar. A Adriana vai querer ver a matemática ali, mas não há problema nenhum em passar um pouquinho pela língua portuguesa e por outras áreas de conhecimento, já que é uma obra da literatura. Como é que a gente só vai olhar para os dados numéricos? Impossível. E nos exemplos que eu dei também na primeira aula, quando a gente estava vendo algumas histórias e alguns livros que eu apresentei, quando a Kátia Smoller também apresenta lá no seu artigo, a gente vê que existem outras perguntas, né? E eu até falei na semana passada, você pode trabalhar valores para as crianças também, respeito, sabe? Amor ao próximo, tudo vai depender da história escolhida. Podem perguntar. Adriana, qual é o dia mesmo da tua apresentação do trabalho? Então, dia 20 de abril. Semana que vem. Caraca! Ai, O que Deus. foi? O que foi, gente? Não, meus problemas aqui. A gente vai ter. Olha, eu te confundi muito, te ajudou em alguma coisa ou você continua na mesma? Não, me ajudou muito, porque eu estava pensando que era uma coisa e é outra, e assim já me ajuda a ter um norte, né? Para ver onde eu vou começar. E assim, vejam vocês, por exemplo, agora eu estou nas habilidades da BNCC do segundo ano, né? Segundo ano. Então, a gente tem habilidade aqui voltada para adição e subtração, situações, problemas. Eu não sei se foi dessa turma que me perguntaram. Alguém conseguiu baixar aquele livro que também sugeri na primeira aula sobre poemas matemáticos? Não lembro se foi dessa turma. E aí me perguntaram, professora, a gente pode escolher um poema só? Falei, pode, gente. Se a turma também tiver uma música, né, que seja, como é que eu posso dizer para vocês? Uma música que contribua também com esse gancho, com a proposta interdisciplinar, e queira partir de uma música, também pode, tá? Não tem problema. Desde que tenhamos ali o que eu estou falando, meios de fazermos esse link, né? Senão não é interdisciplinar. Senão não é você tá fazendo aí uma união das disciplinas, um casamento da literatura com a matemática, por exemplo, né? Aí, olha só, aqui no segundo ano também, a gente tem aqui, tem até uma que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó.
sobre formas geométricas espaciais, tá vendo? Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais, cubo, bloco retangular. Gente, habilidade tem de monte. Eu acho que o maior desafio não é nem encontrar habilidade na BNCC. O maior desafio hoje é encontrar história para o grupo que optou por esse tema. Agora, também, se não estiver encontrando, volta lá na aula da escala de Cousinet, planeja uma aula, com a escala de Cousinet, qual o problema? Nenhum, crie, vocês são muito criativos. Eu também estou aqui, para tirar as dúvidas de vocês. Vocês não estão sozinhos, não. Adriana, a escala Cousinet eu achei interessante, são os desenhos que fazem com eles, já viu? Já. Eu achei show os desenhos. Já vi. Mas aí é uma proposta só artística, você diz? Ou fazendo um gancho com geometria? Eu acho que dá para os dois. Planejem, se quiser inserir também, pode, não tem problema. Mas seria para puxar só os desenhos? Teria mais alguma coisa? Não, teria que ter os dois, né? Porque você está trabalhando matemática, tem a parte que você vai trabalhar, fazer a criança se interessar pela escala através do desenho e mostrando a parte geométrica, da geometria. Também pode. Vejam que eu não vou deixar vocês assim limitados. Nem pensar. A proposta não é essa. Se a gente quer que o aluno... Oi, Márcia. Eu digo mais, eu estou dando pau que é o meu pensamento. Estou dando cola, hein? Porque daí ainda pode sair uma historinha, hein? Então, é isso aí. É isso aí mesmo. Usem e abusem da criatividade de vocês. Ó, ultimamente, eu não estou tendo muita, assim, criatividade. Eu sou criativa, mas ultimamente a minha cabeça está muito cheia, não está. Mas agora, porque assim, vem assim, sempre buscar, entendeu? Flui. Mas tem hora que você quer, não vem de jeito nenhum. Agora eu estou na aula e estou aqui pensando, por isso que eu estou falando. Aí sabe o que você faz, Márcia? Vai anotando essas suas percepções, senão a gente esquece. Uhum. Vamos supor que a historinha envolva multiplicação, né? Ou atividade, ou de repente você vai trabalhar. Olha aqui, Márcia, olha aqui. Olha essa habilidade do segundo ano. Resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculos e registros. Show! Não, só dentro do que a gente estava conversando, né? Tem muita coisa aqui, gente. Gente, habilidade, não se preocupem. Podem até deixar por último. Montem a aula depois dela pronta, ver qual é a habilidade que se encaixa e insere. Porque no caso, a gente montar, no caso, tem que montar, por exemplo, essa atividade, porque para os alunos, né, você vai ter que montar o desenho, montar, por exemplo, a multiplicação, você vai levar, se é 2 vezes 2, você vai botar o 2, né, no caso, aí fica 1 vezes 1 igual a tanto. Porque botar um cousinet, que vai ficar 2 cousinezinhos, ou então botar o 2 vezes... Então, aí você já está trabalhando o conceito de dobro. Lembra que a gente viu na aula de Cousinet, quando a gente sobrepunha, colocávamos uma pecinha sobre a outra, e eu mostrava para eles, né? Olha, essa peça aqui é o dobro, né? Vamos provar que a peça 6, por exemplo, a peça verde, é o dobro da peça, que eu não lembro a cor agora. Aí a gente pegava a peça maior e víamos quantas vezes cabia aquela outra peça em cima dela. E assim vai, porque assim, tem muitas possibilidades. Só que eu só posso ajudar
a partir do momento que o grupo já tem ali um direcionamento, né? Não, vamos por esse ângulo, vamos por aquele ali. Mas é isso aí, Márcia. Tem como fazer sim. Eu prefiro mais começar a trabalhar com cozinha do que montar historinha assim, imediato. Pegar uma história, entendeu? Trabalhar em cima da história. Assim, aí vai de grupo para grupo, né? eu acho que é mais interessante, entendeu? Mas não quer dizer que meu grupo pense como eu, né? Porque eu tenho que aceitar o que o meu grupo decidir. Né? Afinal, eu faço parte de um grupo. Cada um dá uma ideia. Eu estou até conversando com você, que nem ainda decidimos nada assim sobre o nosso trabalho, e é só uma conversação. Tranquilo. Das meu pensamento, e aí, de alguma forma, eu estou compartilhando o meu pensamento com todo mundo. Sim, gente. Né? Faz parte do nosso desenvolvimento, crescimento, da parte do conhecimento. Tá certa. E hoje, assim, eu até vou mostrar para vocês aqui fazer mais um acréscimo em relação ao conteúdo da semana passada, mas eu tô aqui também para falar sobre essas dúvidas de vocês, entendeu? Então, assim, podem perguntar o que vocês quiserem, sem problema nenhum. Ou depois também, se o grupo estiver fazendo, quiser fazer alguma pergunta, isso aí, sou muito flexível para essas coisas. Bom, Adriana, estou pensando que a escala de Pisciné tem poucos anos, né? De que ela apareceu para a gente, né? Quer dizer, eu estou conhecendo na aula agora da faculdade, eu não conhecia, mas muita coisa, se alguns anos atrás tivesse, ia ajudar muito. Tinha ajudado muito. Na Entendeu? verdade, Márcia, você falou bem. A escala já existia, mas assim, poucos profissionais apresentavam a escala, ao mesmo tempo que poucos professores têm o desejo de explorar esse material, porque é o que eu sempre falo, dá trabalho, entendeu? Não só o trabalho, não, é o medo do desconhecido, porque a pessoa não tem. Também. Entendeu? A pessoa não sabe como é que funciona. A gente agora está na faculdade, né? Está tendo aula, está conhecendo, está desenvolvendo As o primeiras conhecimento, percepções. percebendo as coisas. Então, fica muito mais fácil. Agora, a pessoa que não pode ter tido acesso à escala, mas não teve essa percepção nossa, que está dentro de uma sala, e você explicando o que é, e aí a gente começa a pensar, né, voando lá nos pensamentos, o que se pode fazer, o que já viu, que se dá para fazer, é diferente, né? Daquela pessoa que viu, mas não deu assim continuidade, como nós estamos aqui da sala. Você está explicando, e aí é bem diferente. Sim. Mas quando eu digo assim, o dar trabalho, é porque é o seguinte, mesmo profissional, né? Porque se fosse há um tempo atrás, a gente não teria recursos, né? A gente não tinha aí assim internet, sabe? Hoje, se você vê um material desse, se você encontra uma caixinha lá na papelaria da escola, escrito escala de Coziné, escreve na internet, você já vê muita coisa sobre esse material, né? É isso que eu tô falando. Então, assim, e isso é sair meio que da zona de conforto, né? Porque você tem que pesquisar, tem que buscar. É isso que eu digo também, né? E até mesmo a pesquisa em si, ela dá trabalho, né? Então, assim, tudo depende. Cada caso é um caso. E eu reafirmo, estou aqui. Dúvidas que vierem, vou esclarecendo, tá? Quando eu comecei a fazer a escala, não me Aham. atenei, não percebi que cada cor tinha era um número. E aí eu comecei a fazer cores variadas, né? Uhum. Porque você explicou, mas eu acho que aquela hora eu não sei onde eu estava, porque eu não lembrava de jeito nenhum. Aí depois, eu conversando com a minha colega, né?
Aí eu falei assim, Márcia, as cores, você pode ver na internet, você vai achar tudinho. Eu falei assim, tá bom. Aí realmente estava tudinho lá. Aí, tá. Aí, ó, eu fui tentar fazer como eu te mostrei, né? Não ver a foto. Mas aí, poxa, aí eu achei várias. Nisso que eu comecei a pesquisar, que eu vi várias formas de se trabalhar. Exatamente. E assim, o que eu falei na aula, Márcia, não lembro se você estava, que quando o pessoal começou a produzir, eu disse, bom, quem não vai comprar papel que já tem em casa e quiser reaproveitar, por exemplo, a Patrícia, ela mesma mudou as cores, porque ela aproveitou que ela tinha, usou isopor, não lembro direito, mas ela mudou, acho que é a Patrícia, que mudou algumas cores, acho que a Lucy também. E eu falei, não, gente, tudo bem, nesse caso a gente trabalha com o que tem, né? Sem problema nenhum. Mas, claro que existe o padrão, A né? regra. Isso A aí. regra. Isso. A regra do jogo. Na verdade é isso, né? Aí que só tá, então agora eu sei. Ficou mais fácil, né? Sim. Mais alguma pergunta sobre P1, gente? Ah, Sim, eu não uso a professora. P1, não. A P2 vai ser como? Vai ser assim também, trabalho? Meus amores, uma Nem terminei. emoção de cada vez, né? Vamos por etapas. Vamos por. Adriana, você sabe Também quem eu sou, não sabe? Não Senão o tem coração jeito, da não. professora não aguenta, gente. Misericórdia. Você não sabe quem eu sou. E ultimamente eu estou muito mais assim do que nunca. Ai, só vai te Deus dar na causa, muito filho. Tenho Nossa, uma dúvida, professora. Oi, Verônica. Boa noite, querida. Boa noite, professora. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A primeira habilidade diz que quando os números são usados como código de identificação. A primeira, a 01, final 01. Aí, por exemplo, a gente faz assim, vamos dizer que a professora chega na sala e mostra para a criança, lá o ar-condicionado, está no número 22. Só por essa pequena abordagem, foi pouca coisa abordada. A gente pode colocar no plano essa habilidade só pelo ar-condicionado, só por isso? Ou Não, é aí pouca não. coisa? Não, aí assim, veja bem. É pouca coisa. Porque de repente você vai, não sei, trabalhar uma placa com eles, uma identificação no jornal. E aí, quer dizer, você deu uma explorada, pelo menos, mínimo, né? Porque assim, se for muito superficial, aí o professor não explorou, entendeu o que eu tô falando? Entendi, entendi. Mas isso Entendi, aí, professora. mas assim, Verônica, se fosse o caso dessa habilidade, por exemplo, tranquilo, até tô falando agora no dia a dia, né? Até no próprio livro didático, no próprio, de repente, não sei, vai depender. Depende do ano, depende da turma. Até na rua, quando a criança passa, né? E ela vai percebendo, né? Ou de repente o professor apresenta um encarte de supermercado, sabe, Verônica? Sim, sim, estou entendendo. A gente tem aí muitas possibilidades, mas eu entendi a sua pergunta. O que eu posso te responder é que, assim, se for muito. Só um exemplo, pelo menos dois, né? Para você colocar a habilidade ali, porque um só acaba nem dando tanta ênfase assim, compreende? Eu entendi, professora. É só uma dúvida mesmo, porque são muitas habilidades, né? Se a gente for pegar assim, o que for pouco abordado e colocar no plano, a gente vai colocar umas 10, né? Por isso a Pois minha é. dúvida. Por isso a minha Não, dúvida. Então, entendi. 3, 4 que a gente abordar mais, duas, pode até ser duas ou três que a gente abordar a fundo, a gente coloca. Essa é a minha dúvida. Isso mesmo. Então, tá bom. Tá bom? Mas foi boa a sua pergunta, muito pertinente. Tá bom, obrigada, professora. Nada.
Mais alguém? E deu-se a reflexão. Esse deve ser o momento que os grupinhos que estão preparando a P1 estão lá assim, tá vendo? Podia fazer daquele jeito. Não, menina, faz daquele outro. Então, gente, posso mudar de assunto agora? Ou alguém quer me fazer mais alguma pergunta sobre P1? Entendo. Cala consente, hein? Pode mudar. Pois mas se vocês quiserem me perguntar depois no privado, tranquilamente, tá bom? Sem problema nenhum. Tem até umas 3 mensagens para responder que eu não respondi hoje ainda. Mas o dia hoje foi bem agitado. Meus amores, o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês. Hoje está bem tranquilo, sabe? Se comparado a outras aulas que a gente teve prática, que teve isso. Hoje está bem tranquilo, porque eu vou fazer só um complemento da aula passada e já sabia que vocês teriam essas dúvidas sobre P1 também. Na aula passada a gente conversou um pouquinho, né? Eu mostrei para vocês como calcular o MDC no geoplano. E hoje eu vou mostrar um pouquinho do MMC no geoplano, né? A gente vai ver um pouquinho desse MMC no geoplano, o que é o MMC, e vou ver qual vai ser a opinião de vocês, se comparado ao que a gente aprendeu, porque quando vocês estudaram na semana passada o MDC, bastava uma diagonal e a gente contava ali a quantidade de segmentos e descobriu o MDC. O MMC é um pouquinho diferente. Aí depois eu quero a opinião de vocês sobre o que eu vou mostrar aqui. Ah, Adriana, não estou com geoplano, não tem problema não, porque eu vou mostrar aqui para vocês, depois vocês podem aplicar em casa, testar de boa. Antes de tudo, deixa eu voltar aqui. Então, como eu tinha falado anteriormente, só descer aqui. O MMC, ele é diferente do MDC. Quando a gente estudou MDC, a gente falou de divisores, né? E eu dei aqueles exemplos. Você tem tantas balas, né? Você pode distribuir para quantas pessoas? Uma, para duas, e vocês foram falando. Até que a Vânia me perguntou sobre as regras, né? Eu falei, gente, o ideal era mostrar tudo, da origem, mas a gente tem aí 1, 2 aulas para trabalhar esse conteúdo, eu não consigo voltar todo ele, mas eu deixei uma sugestão na semana passada, eu pedi para vocês até darem uma lida sobre critérios de divisibilidade. E ainda não leu, fica a dica para que em algum momento vocês o façam. Mas o MMC, ele é bem simples, né? Porque enquanto o MDC ele fala de máximo divisor comum, o MMC ele fala de múltiplo. O que é múltiplo? O famoso resultado da tabuada. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu vou calcular o MMC entre 4 e 6. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ver quais são os múltiplos de 4 e depois quais são os múltiplos de 6. Mas, Adriana, eu aprendi um outro jeito direto de calcular MMC. Sim, mas não é nesse direcionamento que a gente vai seguir, não. Vamos no beabá mesmo. Quais são os múltiplos de 4? Quais são os múltiplos de 6? Vamos lá. Quando eu penso em múltiplos de 4, eu penso de 4 em 4. Eu penso nos resultados da tabuada de multiplicar por 4. Vamos lá, então. Quanto que é 4 vezes 0?
0. 4 vezes 1. 4. Aí você segue. 4 vezes 2. 8. E aí a gente vai de quanto em quanto? São múltiplos de 4 em 4. 4. De 4 em 4. 0, 4, 8 mais 4 dá quanto? 12. 12 mais 4. 16. 16. O que mais? 20. 20. 24. 24. 28. E aí? 32. Isso, só um instantinho. Bem diferente do MDC, no qual os divisores têm uma quantidade finita, existe uma quantidade de divisores, o conjunto dos múltiplos de um número, ele é infinito. Então, se eu ficar aqui colocando de 4 em 4, eu vou dormir aqui, vou acordar e vou continuar somando 4. Então, o que a gente faz? Coloca-se ali as reticências e fecha o conjunto. Aí eu vou lá nos múltiplos de 6 agora. Quando eu penso em múltiplos de 6, eu penso nos resultados da tabuada de multiplicar por 6. Então, eu vou lá. 6 vezes 0. 0. 6 vezes 1. 6. Vamos de 6 em 6, vai. 6, o que mais? 12, 12, 18, 18. 24. Tá bom. Oi, Adriana, você vai parar, você não vai seguir? Não, porque eu já encontrei o que me interessa. E o que me interessa nesse momento? O mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Então, a gente precisa encontrar qual é o número que é resultado tanto da tabuada de 4 quanto da tabuada de 6 e que venha imediatamente depois do 0. Qual é o número comum que tem nos dois conjuntos? o 12. O 12. Então, 12, né? Isso. O MMC entre 4 e 6 é 12, né? Então, professora, eu não preciso seguir com os conjuntos, já que eles são infinitos. Quando eu descobrir qual é o MMC, qual é o mínimo múltiplo comum, eu sigo. Eu faço, exatamente. Vamos ver outro? Olha para cá, gente. MMC de 5 e 4. Vocês estão cansados hoje, estou sentindo isso. Semana passada vocês estavam interagindo mais. Vamos lá. Ó, MMC de 5 e 4. Vamos lá, ó. Múltiplos de 5. Quais são os múltiplos? Oi? 0. 0. 5. 5. 10. 15. 15. 15. 20. 20. 25. Então, esses são os múltiplos de 5. O que é múltiplo de um número? São os resultados da tabuada. Olha, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim vai. Se o múltiplo é de 5, é só somar mais 5. Mas era isso que eu queria? Não, professora, você queria calcular aqui outra coisa. Então, vamos agora nos múltiplos de quem? 4. 4. Já está até pronto em cima. 4. Quais são os múltiplos de 4? 4 vezes 0. 0. 4 vezes 1. 0.
né? 4, 8, 8, 12, 12, 16, 16, 24, e 20. 20, 24, beleza. Achou. Achamos o MMC? Achamos. Sim. Qual é o número que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo, sem contar o zero? 20. 20. Aqui, ó. 20. 20. É o mínimo múltiplo comum entre 5 e 4. É o 20. Por quê? Porque o 20 é resultado da tabuada de 5 e de 4 ao mesmo tempo. Tá. 2 exemplos, né? Maravilha. Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Posso. Agora, desculpa a minha ignorância, tá? Isso serve para quê? Vou mostrar. Ó. Deixa eu ver se eu deixei E aqui sempre já. foi minha dúvida em matemática. Ah, faz a soma ali, calcula daqui, dali, tá, mas serve para quê? Vamos lá. Situações problemas, como por exemplo. Só diminuir aqui. Vamos lá. Aqui tem 3 múltiplos ao mesmo tempo, tá? 3, 4 e 6. Vamos ver a situação problema. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina a cada 3 dias. Na máquina B, a cada 4 dias. E na máquina C, a cada 6 dias. Ah, então peraí. Lá na empresa, né, lá na fábrica, na hora da manutenção das máquinas, a máquina A, ela entra em manutenção de 3 em 3 dias. A máquina B, de 4 em 4 dias. A máquina C, de 6 em 6 dias. Peraí. Quando eu falo de 4 em 4 dias, eu estou falando de múltiplo de 4. Porque é 4 em 4, não é isso? Quando eu falo de 6 em 6 dias, eu estou falando de múltiplo de 6. Quando eu falo de 3 em 3 dias, eu estou falando de... Opa! Peraí. Se no dia... Aí tem uma data aqui, né? Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Então, ele está dizendo assim, resumindo, teve um dia que as 3 máquinas passaram por manutenção. As 3 foram ali, consertadas no mesmo dia, sendo que cada máquina tem um intervalo diferente de manutenção. Quando é que elas passarão por uma nova manutenção, as 3, no mesmo dia? O que a gente faz para resolver esse tipo de problema? MMC. Calcula-se o múltiplo de... Aqui tem até um jeitinho diferente. Eu não vou falar dele agora também. Mas como é que a gente faz? Calcula o múltiplo de 3, o múltiplo de 4 e o múltiplo de 6. Qual é o múltiplo que aparece nas 3 tabuadas ao mesmo tempo? 12. Meus amores, só um instantinho, porque tem gente com... Ai, desculpa, sou eu. Deixa aqui. Não, se for para fazer pergunta, pode deixar. Se não for, só para que a gente... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu inserir aqui. Eu acho que eu vou depois que eu terminar a parte da... Depois que eu terminar a parte da ementa e tudo mais, conforme for o calendário, eu acho que eu vou dar uma aula sobre múltiplos e divisores do zero para vocês, entendeu? Mas o meu objetivo, como eu disse, era ensinar no geoplano. Como eu percebi que alguns de vocês não têm noção assim, a noção é mínima, né?
Aí eu tô assim mostrando um jeito mais simples de fazer. Um jeito que não exige tantos conhecimentos prévios. Então, por exemplo, essa situação, problema aqui. Presta atenção, hein? Vamos lá. O que eu fiz com a caixa de texto que estava aqui, meu Deus? Espera aí, gente. Ai, que eu sumi com a caixa de texto daqui. Espera aí. Vem cá, meu bem. Vamos lá. Então, Rose. Diminuir aqui. Posso ver? Oi, Vânia. Oi? Oi! Falou comigo, meu amor? Não, perdão. Não, eu achei que era. Poliana, você tá aí? Tá tudo bem? Poliana? Gente, esse povo tá fazendo outra coisa. Cadê o povo? Socorro! Vamos lá, ó. Múltiplos de 3. Vamos lá, então. Então, a máquina, a Rosemary perguntou assim, Adriana, que tipo de situação do dia a dia que a gente usa MMC? A gente viu aqui um exemplo. Quer ver outro exemplo, Rose? Quando a pessoa tem que... Eu não fui tão educada assim, né? Você que é educada assim. Não, tá tudo certo. Olha só. Vamos concluir esse que eu vou dar outro exemplo depois. Múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? Fala aí para mim. 0. 3, vai. 6, 9, né? 6, 12, 9, 12, 15, 18, 18. Obrigada, Daiane. Quem mais? 21, Isso, tá bom. 24. Tá bom, tá bom. Vamos lá então, ó. Múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9. Ah, beleza. Múltiplos de 3. Maravilha. Bom, a máquina A, ela passa por manutenção de 3 em 3 dias, né? Então, a gente vai nos múltiplos de 3. Agora eu vou para a máquina B, que é de 4 em 4 dias, não é isso? De 4 em 4 dias, eu vou calcular os múltiplos de quê? 4. É isso? Então, quais são os múltiplos de 4? Vai lá. 0, 0, 4, 4, 0, 8, 12, 16, 16, 20, 24, 20, 28. Tá ótimo. Múltiplos de 3, múltiplos de 4, beleza. A máquina C, ela passa por manutenção de 6 em 6 dias. Vamos lá. Múltiplos de 6. 0, 6, 12, 12, 18, 18, 24, 30, 36. beleza. Vamos aqui. Qual é o MMC entre 3, 4 e 6? 12. 12. Todo mundo, assim como eu, todo mundo, assim como eu, deve estar visualizando, né? Que o número, o mínimo múltiplo comum. Por que mínimo? Porque existem outros múltiplos maiores. Mas o que é comum, o que significa ser comum? Que aparece nos 3 ao mesmo tempo, é o 12. Ah, Adriana, mas tem 6 aqui e tem 6 aqui. Mas não tem 6 nos múltiplos de 4. Tem que ser nos conjuntos ao mesmo tempo. Ah, tá. Então, Adriana, você está dizendo para a gente
que o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6 é 12. Beleza, vamos voltar para a situação problema. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas elas receberão manutenção no mesmo dia? O que deu aqui em comum? Não foi 12? Sim. Isso. Então, após 12 dias, já que 12 é o múltiplo comum entre os 3 conjuntos, após 12 dias as 3 máquinas coincidirão na manutenção. Ok, após 12 dias, mas qual foi o dia mesmo que as 3 tinham passado pela última manutenção juntas? 2 de dezembro. 2 de dezembro. E quando é que agora elas passarão pela manutenção juntas novamente? 12 de 12. dezembro? Após 12 dias. Mas se a última manutenção foi dia 2, você tem que Dia fazer 14. Isso, dia 14. Porque não vão passar 12 dias. Então, Isso. se é o dia hoje, faz de conta que hoje é dia 2 de dezembro. Hoje as 3 máquinas foram consertadas juntas, né? E se elas só serão consertadas juntas novamente após 12 dias, e hoje é dia 2, mais 12 dias, Dia vai ser dia 14. o quê? 14 de dezembro, é isso aí. Então, esse é um tipo de situação problema que a gente usa em MMC, que a gente usa mínimo múltiplo comum. Se vocês forem na internet, Oi, pode falar. Adriana, isso daí não é meio parecido que eu esqueci. Tem um negócio de divisão proporcional, regra de 3, não é um negócio assim parecido com isso? Não, peraí. Peraí. Você está falando... caminho para isso? Ô, Rose, você já está lá no 7º ano. Você está falando de regras de 3. Regras de 3 usa, assim, multiplicação mesmo, multiplicação e divisão. E é um dos conhecimentos matemáticos mais utilizados, entendeu? Para resolver vários problemas. Não, assim, existe relação entre os conteúdos, mas eles são diferentes. Ah, sim. Então, por exemplo... É porque, assim... Deixa só eu terminar aqui, aí depois você Tá. fala. Por exemplo, tem situação, problema muito típica também para usar MMC. Exemplo, Verônica faz uso de uma medicação, o remédio tal, ela toma de tantas em tantas horas, 6 em 6 horas. O remédio tal, ela toma de 8 em 8 horas. E aí, quando ela quer ver o horário em que vai coincidir as 2 medicações, o MMC também pode ajudar. Esse cálculo com o MMC. Eu estou falando assim, superficialmente, não estou adentrando, não. Se vocês forem na internet e colocarem assim, situações, problemas com MMC, vocês vão ver que é sempre assim, tantas em tantas horas, tantos em tantos dias. São sempre situações com esse intervalo de dias, de horas, mas que é interessante que a gente percebe que não é só chegar aqui, por exemplo, e colocar assim, ó, MMC entre 3, 4 e 6. Aí você vai lá e coloca 12 porque você viu que deu 12. Isso aqui é fácil, todo mundo faz, né? Mas, na verdade, eu estou falando tudo isso por quê? O que eu queria ensinar vocês, vou ensinar vocês, um mecanismo aqui para calcular MMC no geoplano. Na verdade, tudo isso é para eu ir para o geoplano, porque o meu objetivo é trazer o lúdico para vocês. Mas como é que eu vou para o geoplano falar de MMC se nem aqui, né? Se não está andando nem aqui?
Então, a gente tem que dar uma ideia primeiro, mostrar, ver se vocês têm uma noção básica do que é um múltiplo. Mas eu já percebi que isso aí foi mais fácil para vocês do que os divisores. Porque como vocês têm uma ideia de tabuada, e calcular o múltiplo é você ter os resultados dessa tabuada, fica mais fácil. E o múltiplo comum é você ver o que aparece nas duas tabuadas ao mesmo tempo. Agora, cadê aqui onde eu estava? Ah, voltei. Rapidinho. Só para fechar aí, para eu mostrar no geoplano, que eu possa mostrar no geoplano, me ajuda aqui nesse aqui. Fala para mim os múltiplos de 3, por favor. Peraí. 0. Vamos lá. De 3 em 3. 0, vai. 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 15, mais 3. 21, 21. Tá bom. 24. 27. Beleza. Reticências, porque lembrando que todo conjunto de múltiplos, ele não tem fim. Ele é infinito, tá? Ele é infinito, é diferente dos divisores que são finitos. Por exemplo, quais são os divisores de 15? Eu distribuo 15 balas para uma pessoa, para 3, para 5 e para 15. Acabou. Divisores têm fim, agora múltiplos não. Eles são infinitos. Vamos agora nos múltiplos de 7. 0, 7, 0, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, tá bom. 42. Isso. Aí quando eu pergunto assim para vocês, gente, qual é o MMC entre 3 e 7? 21. 21, porque ele é resultado tanto da tabuada de 7 quanto da tabuada de 3. Então, assim, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 7 é 21, porque ele aparece nas duas tabuadas ao mesmo tempo. Mas e o 0? 0 não. Quando você vai calcular o mínimo múltiplo comum, tem que ser o que vem depois do 0, tá? Então, o primeiro número que aparece nos dois conjuntos, sendo eles maiores que 0, é o 21. Da mesma forma que entre 5 e 4 era o 20, cada um caso é um caso. Beleza. Bom, então vamos agora pegar esses 3 exemplos que aqui estão. Eu vou começar pelo 3 e 7, tá? Pelo MMC de 3 e 7. E agora eu vou... Deu quanto aqui, gente? 21, né? 21. 21. 21, é. Vou interromper aqui um pouquinho. E vou lá no geoplano virtual. Se ele tivesse aqui, eu ficaria muito feliz, né? Só um instante, deixa eu procurar ele. Aqui. Então, vamos ver se eu lembro também, né? Espero que sim. O geoplano na mão dá mais trabalho ainda, vocês vão ver só. Por isso que eu não fiquei colocando fogo na brasa, ou melhor, na lenha, para vocês trazerem hoje, porque eu queria que vocês focassem aqui no que eu estou mostrando. Bom, professora, se a gente vai calcular o MMC de modo geométrico, vamos lá naquele geoplano do aplicativo que eu tinha ensinado para vocês. Falamos de 3 e 7, né? Vamos lá, 3 e 7. Elástico. 1, 2, 3. Vermelho. Tô usando, adoro. 3, elástico de novo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elástico de novo. 1, 2, 3. Então, aqui, o MMC era entre 3 e 7. Lembra disso que a gente fez lá? Beleza. Então, no MDC, eu gosto disso, hein, Rosa? Tem que conferir mesmo. Ver se a professora montou o retângulo. 38, Adriana. Oi, meu amor. Não tem 8 aí, não? Não, vamos lá. Não tem Ó, 8. olha, Rosa, é o intervalo entre os pontos. Não, já entendi. Já entendi. 7. Já Posso? entendi, já lembrei, tá. Podemos então, né? Pode, desculpe. Não tem problema, gente. Aí agora, quando era para calcular o MDC, o que a gente fazia? Quem lembra? Fala aí. Passava uma diagonal, né? Isso. Isso. Só que agora a gente não vai para a diagonal. A gente vai para uma diagonal, sim, mas de uma unidade quadradinho. Assim, ó, vou pegar o amarelo. Olha para cá. Beleza. Mas, Adriana, para quê? A gente vai trabalhar seguindo nas diagonais. Eu saí desse vértice aqui, não foi, gente? Foi, primeiro. Seguindo um alinhamento diagonal, passando por cima de pontinhos, eu vou, em algum momento, chegar a outro vértice desse retângulo. Então, olha o que eu vou fazer, preste atenção. Ué, Adriana, faz igual MDC, passa uma diagonal pelo meio. Não, MMC não é assim. MMC, a primeira coisa que você faz é avançar uma diagonal em um quadradinho desse daqui, ó. Tá vendo? Numa unidade quadrada. Fez isso? Segue até encostar no lado da figura. Vamos lá então, hein? Olha lá. Seguindo na diagonal. E agora, Adriana? Chegou na lateral. O que a gente faz? Chegou na lateral, você avança para a diagonal até um dos próximos lados. Bom, diagonal não pode ser para a direita e não pode ser para a esquerda. Então, eu vou aqui pegar o elástico e vou avançar para a diagonal. Eu tô aqui, não tô? Vou continuar em diagonal. Ó, para cá. Para aí, Adriana. Não paro. Eu vou seguindo até chegar na lateral do retângulo. Ó. Vem para cá. Não posso. Tem que passar pelo pontinho. Vai virar um triângulo. Não posso. Eu tenho que seguir pelo pontinho, passando por diagonal. É. Beleza. Virou um triângulo. Chegou aqui, eu tenho que responder para mim mesma, né? No caso, vocês. Já cheguei a um vértice do retângulo? O retângulo tem 4 vértices. Olha a minha pergunta. Não. O retângulo tem 4 vértices, ó. Não chegou, Ele não. tem 1, 2, 3, 4. Eu saí de um vértice, não foi? Eu tenho que retornar a um vértice também, mas só que eu não posso andar de outro jeito que não seja diagonal. Então, se eu tô aqui, vou pegar o elástico. Ah, Adriana, já sei. Diagonal, você parou aqui, tá? Todo mundo sabe que você parou aqui. Então, para cá é diagonal? Sim. Não é? Ai, Cheguei na lateral. Cheguei na lateral de novo. Para onde que tem mais diagonal aqui? Para cima é diagonal, gente? Ou é linha reta? Não. não. Para cá é diagonal, não é? Sim. Para onde mais? Para cima, continua. Para frente. Boa, beleza. Ai. Aonde mais, gente? Pode ir para... Agora vai Pra ficar baixo. difícil.
Para baixo? Só para baixo, porque Só para baixo. Vamos passa lá, por então. cima. Para cá pode, não Aí. pode? Pode, Posso seguir, não posso? pode. E vou seguir. Já cheguei ao outro vértice do retângulo? Não. Não cheguei. Parei na lateral de novo. Vai Pego o subir agora. elástico. Ó, só para brincar com vocês. Tem gente que tá pensando assim, é ruim, hein? Prefiro o MMC lá, ó, sem selo geoplano. Mas eu quero mostrar para vocês como que é, tá? Então vamos lá. Peraí, Cavalcante tá chegando agora. Misericórdia. No meio. Olha aqui, ó. Vamos lá então. Seguindo, hein? Aqui é diagonal. É, Aqui também. sim. Aê! Cheguei no Acabou. vértice? Não. Toma elástico. Não cheguei no vértice. Tenho que ir para diagonal de novo. Tem mais diagonal aqui? Sim. Tem. Tem. Esquerda ou direita? Direita. Direita. Boa. Tem mais diagonal? Responde para mim. Para baixo. Muito bem. Trabalho. Ó, diagonal, diagonal, diagonal. Cheguei Sobe no direito. vértice ou ainda estou na lateral? Lateral. Lateral. Tem que subir de novo. Pega elástico. Pra E cá vai não ficar pode. bonitinho. Agora vai chegar. Ô, Agora sim. Glória, finalmente. Ah, Mas, Adriana, o que que é isso? Como é que a gente vai chegar à mesma resposta? Quando a gente chega no outro vértice, a gente tem que contar quantas diagonaizinhas dessas a gente tem ao todo. Aí você vai lá, ó. Olha só, hein? Uma. Ah, meu Deus, pior que eu tenho que contar sem mexer. Olha lá, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ih, faltou da pontinha de lá que eu não apontei. 20, mas eu não contei daqui, ó.Essazinha. 21. Podem conferir. Nós temos 21 diagonaizinhas pequenas dentro dessa figura. Mas o que que você chama de diagonalzinha, Adriana? Isso aqui, gente, ó. Cada pedacinho desse, tá vendo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar 21. E aí, na opinião de vocês, é mais fácil calcular o MMC no formato geométrico ou lá na resultado tabuada, igual a gente estava fazendo? Geométrico. Voado. Ih! Mesmo assim. Essa Verônica, o que que você achou, aí- Verônica? Essa geométrica é melhor. É mesmo, Márcia? Ah, com certeza. Mas explica de novo como achou os 21 aí. Eu não entendi, não. Você tem que contar, meu amor. 21, olha só. Você tem que contar. Conta os quadradinhos? Não. Não. As diagonais, pequenininhas, ó. Quantos ladinhos? É o intervalo. Cada É melhor- segmento. Só um minutinho. Ah, sim. Aqui, Rose, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pudesse, eu marcava para vocês, para sinalizar. Só que eu acho que eu não consigo marcar. Peraí. Deixa eu ver aqui. Adriana, é só dizer que é intervalo, onde que fica o meio entre cada um buraco. Não, eu sei, mas é que tem gente que visualizando em cor ficaria melhor. Mas é só você contar, Rose, quantos diagonais, quantos intervalos você tem na figura toda que foram marcados aqui. Ó, vai um por um e vai dar 21 certinho. Conta cada pedacinho desse que eu tô apontando, ó. Tá. E vai dar 21. Deixa eu fazer um menor agora para você visualizar. Olha só.
Eu agora vou fazer o MMC que tinha dado lá no nosso slide. Eu vou fazer o MMC de 5 e 4, tá bom? Calcular o MMC de 5 e 4 é fazer um retângulo 5 por 4. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o elástico. Vamos lá. 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Vai conferindo aí se o tamanho tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer o outro lado. Isso. E pego outro elástico. E venho para cá. Beleza. Fiz o retângulo 4 por 5 para testar nele o MMC que anteriormente tinha dado 20. Por quê? Porque 20 é resultado tanto da tabuada de 4 quanto da tabuada de 5. Será que geometricamente também vai dar? Então, vamos prestar atenção aqui. Aí eu vou escolher uma outra cor aqui. Qual é o primeiro passo mesmo? Quem lembra? Pega o vermelho mesmo. Isso, aí eu marco uma diagonal no quadradinho inicial aqui, na primeira diagonalzinha, ó. Pronto, Isso. tá aqui. Tá vendo, ô Rosemary? São esses intervalos que você vai contar depois. Quantos segmentos desse tamanho você vai obter no interior da figura? Ah, sim. Então, vamos ver, ó. Entendi, tá bom. Então, qual é a dica? Vai seguindo em diagonal. Bateu na lateral, procura outra diagonal, até chegar ao outro vértice do retângulo. Então, vamos lá. Diagonal, diagonal. Opa, cheguei aqui, lateral, né? Procuro outra diagonal. Vamos lá. Diagonal aqui, concordam comigo? Socorro. Lá. Sim. Para onde que eu vou agora? Vai descer. Isso. Descer para a esquerda. Ó, para cá, Isso. para cá, para cá. Bateu na lateral, pega outro elástico e vamos em diagonal. Subir. Isso. Já cheguei no vértice de novo do retângulo? Não cheguei. Não. Vamos lá, hein? Continuar. Diagonal. Diagonal. Terminei? Não. Desce. Descendo. Isso. Terminei? Não. Diagonal de novo. Diagonal de novo. Acabou? Não. Não, vai subir. Ó. Opa! Cheguei no vértice, não cheguei? Quando eu chego no outro vértice, eu paro. Enquanto eu chego na lateral, assim, ó, não paro. Eu só paro. Eu não saí dessa ponta, desse vértice. Eu cheguei no outro, aí eu paro. Quando eu chego no outro vértice, eu paro. Então, agora, se vocês vierem aqui contar quantos intervalinhos vocês têm, vai dar 20. Por quê? Porque é o MMC entre 4 e 5, comprovando que a gente já tinha feito anteriormente. Aí vocês têm que contar. 1, 2, 3, 4, 5. Só aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É só vocês irem sinalizando um por um. Entende o que é intervalo, gente? Entendi, eu entendi agora. Tá. Agora, eu posso dar uma dica para vocês, pelo menos para o grupo que está prestando atenção aí e que está assim... Entrem nesse aplicativo depois, entrem nele e testem esses cálculos por conta própria. Mas não vai ter uma prova sobre isso. Aí você apagou, eu ia anotar. Me desculpa. Adriana, Não eu tem tentei problema não, entrar depois e eu não faço de consegui. novo. Espera aí um pouquinho. Oi? Peraí. Eu Oi, tentei Marta. entrar nesse aplicativo e não consegui. Apareceu outra coisa que eu saí fora. Eu vou botar aqui no chat. Espera um pouquinho, então.
Rose, depois eu faço, tiro foto e te Tá. mando. Ou mando para a turma, se preferir. Peraí. Tá bom. Deixa eu... Tá não bom. tá aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar para vocês o endereço. Só um instantinho. Vou entrar aqui no chat, ó. Ué, cadê a turma, gente? Socorro. Ó, deixa eu entrar aqui. Bate-papo. Todos em reunião. Pronto. Vejam aí no chat. O pessoal depois pode testar. Se vocês conseguem pegar o endereço do aplicativo pelo chat, que eu coloquei aqui. Se clicar aqui, vai direto para lá. Agora eu vou ser muito sincera. Esse aplicativo pelo celular eu não testei. Pelo computador faz toda a diferença. Porque a gente visualiza o geoplano, a gente consegue ter acesso às ferramentas, entendeu? Às vezes vocês conseguem entrar nele depois. Façam. Eu entrei. Então, agora conseguiu, Márcia? Sim, já estou fazendo. Então, Legal. gente, mas é sim, é bom vocês testarem. Porque é o que eu sempre digo, se vocês forem para uma escola que tenha, por exemplo, um laboratório de informática, vocês não precisam ficar assim apenas com a opção de construir um geoplano com prego, madeira. Vocês podem levar os alunos para usar o geoplano virtual também. Agora, é aquilo, gente, tudo é tentativa, né? É preciso explorar, é preciso tentar. Essa semana está numa semana de provas, eu sei, até semana que vem. Mas depois, tira um tempinho, explora, vê se... A Márcia até falou, Adriana, ainda assim prefiro calcular o MMC geometricamente. Mas teve algumas carinhas que eu olhei aqui que eu acho que vai preferir calcular pelo resultado atabuado. O que vocês acharam, gente? O MDC é mais rápido, não é? De modo geométrico? Eu acho. O MDC é mais rápido, mas é legal também, é muito interessante a gente aprender essa maneira virtual assim, de ensinar. E se vocês forem na internet e escreverem assim, MMC e MDC no geoplano, tem vários videozinhos explicativos desse. Tanto em geoplano que vocês têm, quanto nesse geoplano virtual, que eu estou mostrando para vocês aqui. Agora, foi o que... Eu já não sei nem mais quem comentou, né? Alguém comentou, Adriana, acho que jamais imaginaria que teria um recurso para trabalhar cálculo de MMC e MDC. Gente, eu também. Quando eu aprendi MMC e MDC no quinto ano, foi assim, no quadro mesmo. A professora colocava lá, divisor é isso aqui. Grava os critérios de divisibilidade. Eu só tinha aquela opção, né? Mas imagina... Isso aí vai ficar para trás, né, Adriana? Isso aí vai ficar para trás. Rose, eu não sei se fica para trás, mas eu digo que a gente que estuda hoje, em pleno 2021, a gente tem que olhar o que já foi e o que vem pela frente, não é verdade? Então, assim, quais são as outras possibilidades? Por isso que eu estou falando, eu vou ver se depois que eu terminar o que estava proposto ali na ementa, se bem que eu sou demais, né? Por exemplo, matemática e literatura eu ia trabalhar só no final, mas eu já puxei. Eu vou de acordo com vocês, entendeu? Quando eu vejo que vocês estão precisando assim, de uma injeção de ânimo, eu vou lá e faço, mudo. O que importa é trabalhar tudo que está proposto na ementa, entendeu? E quando eu vi que teve uma aula aí umas 3 semanas atrás, vocês estavam tão quietinhos, tá? Aí eu dei uma esquentada numa aula seguinte, trouxe de vocês de volta, entendeu? Eu vou fazendo assim, porque para alguns conhecimentos são óbvios. Para outros, que só viram mesmo quando estudaram, não lembro, Adriana, então eu vou ter que recordar isso, né? Mas eu jamais poderia deixar de mostrar para vocês esse outro recurso aí.
Eu acho que vem para ajudar mesmo, vem para facilitar. Mas vamos lá. Eu sei que tem gente que a internet caiu. Tem uma galera que não está mais aqui. Mas botou o nome no chat. Inclusive, a partir de semana que vem, gente, eu até recebi uma orientação. Como é que eu faço? Quando termina a aula, eu pego os nomezinhos do chat, vou lá na planilha e coloco presença. Mas essa semana a Mariné sugeriu, orientou, né, todos os professores que comecem a fazer chamada mesmo, um por um. Eu sei que tem professor que já faz, mas como na maioria das minhas aulas eu vou quase até o final do segundo tempo, eu peço para colocar no chat. A partir de semana que vem eu vou começar a fazer um por um também, que eu acho que vai ajudar a mim e a vocês. Tá. Embora eu não tenha problemas com isso, mas é bom, né? Gosto de seguir o que... O que foi, Cavalcante? Ali, ó, falei que vou fazer chamada um por um. Eu tô aqui, tá? Eu só não tô no vídeo, mas eu tô vendo a aula aqui. hein? Cavalcante, querido. Tanto eu Oi, sei que você? você está aí, que eu que admiti você entrar na aula, fui eu que tive que aceitar Chegou isso. atrasado, professora. Chegou Cheguei agora. Não, cheguei agora não, cheguei era umas 8h20, por aí, não foi, professor? Na hora que eu pedi Foi pra foi entrar na aula. porque, gente, com essa história de cada professor ter sua sala virtual, acaba que, nesse sentido, o professor sabe a hora que o aluno entra, porque o professor tem que aceitar o aluno para entrar. É mesmo, tem que aceitar mesmo. Aí não tem Adriana? jeito, né, Cavalcante? Adriana. Aí babou. Não, mas você tá aí. Oi, Adriana, Oi, eu Márcia. estava lá mexendo no negocinho, esse joguinho aí. Hã? Quando a gente tem que treinar naquele negócio. Eu estou vendo uma surra. Tem que treinar, porque assim, se a gente tivesse lá na faculdade, eu ia levar vocês para o laboratório. Porque aí todo mundo no computador, eu conseguiria ir a um por um e assessorando e vendo vocês visualizarem, mexerem no aplicativo. Estão entendendo? Ô, Adriana, Ia ser a gente teve uma aula assim, a Gabi, e foi muito interessante. Assim, ela fez assim grupinhos, Salas dividiu os grupinhos de simultâneas. estudo para a gente analisar um texto, e ela ia aparecendo em cada grupinho, sabe? Sei. Ela ia aparecendo igual um fantasminha, assim. Foi muito legal isso. A gente vai Eu fazer não sei depois. explicar melhor. Não, eu não. achei um barato aqui. Isso, mas o que ela fez com vocês foram as salas simultâneas. Mas as salas simultâneas são maravilhosas legal. também, a gente vai fazer. Mas o que eu estou dizendo é que se a gente estivesse num formato presencial e eu conseguisse ir com vocês até o laboratório de informática, eu poderia estar no mesmo espaço, visualizando cada um de vocês tentando no computador usar o aplicativo. Me entendeu agora? Nossa, ia ser muito legal. Muito Então, bom, muito show. como eu não consigo nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês... Eu não coloquei aqui no chat o nome do aplicativo. Depois eu gostaria que vocês entrassem e tentassem mexer, tentassem manusear, tentassem fazer a conta, tentassem deslizar, calcular o MDC da semana passada, né, o MMC, fizessem um teste mesmo, sabe? E assim, gente, e sempre além, né? Se tem na aula, tá gravado, quais são os outros recursos? O que a internet nos mostra também? Tem outros cálculos? A gente tem que desenvolver Vocês fazem uma disciplina com a Gabi, né, que é pesquisa e prática. Oi, Marileide. No caso, esse aplicativo aí seria bom colocar no computador, né? No notebook, né? Do que no celular, né? Ele não, na verdade, Marileide, ele não é nenhum aplicativo. Falei errado. É uma plataforma. Você não precisa baixar, igual você faz no Play Store. Você tem que entrar no link.
Entendi. Mas não paga nada não, né, professora? Nada, nada, nada. Professora, eu coloquei o link lá no grupo, tá? Já está lá no grupo da turma. Muito obrigada. obrigada, Verônica. Obrigada. Porque Valeu, aí Verônica. ajuda, não paga nada não. Por isso que eu estou orientando. Se fosse pago, eu nem ia falar, né? Porque agora a gente está em condições de ficar gastando. Já chega o que vocês gastam de material para produzir, entendeu? Não, uma plataforma gratuita, muito interessante. Foi o que eu tinha falado com vocês. A gente visualiza o Geoplano em 2, 3 formatos. E eu acho válido, né? Principalmente para quem tem interesse. De repente, vão trabalhar numa escola privada, a escola tem aí um laboratório de informática interessante, vocês vão trabalhar em MDC com as crianças no laboratório. Poxa, por que não, né, gente? A gente tem que se permitir o novo. E outra, como a Márcia falou, a gente não aprende rápido, não. Tem que ir testando, sabe? Vai testando, assiste a minha aula, ou se não, põe lá no YouTube, vocês vão ver outros exemplos de pessoas profissionais calculando o MMC nesse aplicativo. É bem interessante, é bem legal. Meus amores, aí eu queria perguntar para vocês o seguinte. Hoje não tem conteúdo assim novo, eu queria dar essa sequência da aula de semana passada, que era continuar nesse geoplano virtual, mas ao invés de mostrar o MDC, falar do MMC. E assim eu já fiz. Vocês querem me tirar alguma dúvida comigo, fazer mais alguma pergunta que tenha a ver lá com a P1? Eu queria falar uma coisa, não é da P1, não. É só um comentário assim. Sabe, Adriana, que tem no BBB? Outro dia eu vi aquele menino Gilberto. Eu não sei o que ele faz, mas ele estava... Porque eu peguei, já tinha começado. Então, ele já estava falando. E ele disse que ele é louco por cálculo, porque ele é assim, totalmente assim, instável, né, emocionalmente. Ele fala mesmo que ele explode e tal. Aí ele estava dizendo que uma das situações assim que ele não suporta ser interrompido é quando ele está fazendo aqueles cálculos matemáticos gigantes, que ele está ali, aquilo para ele assim, é a vida dele. Ele mergulha, ele põe o hiperfoco naquilo. Ele fica tão concentrado que se alguém interromper, que ele vira assim do avesso. Ele fica louco, porque ele adora, ele viaja, ele ama ficar fazendo aqueles cálculos, aquela coisa, aquele negócio. Eu achei tão interessante, né? É a matemática. Por que, Ele Rose? adora. Não, assim, eu faço ideia. Vamos pegar aí um conteúdo de ensino médio, né? Um cálculo maior, equação de segundo grau. Eu faço ideia o comportamento dele quando alguém interrompe, porque pelas reações no programa já dá para ter uma noção, né? Mas é porque ele falou assim que se alguém convidá-lo para ir para uma festa, ou ele fazer um cálculo, ele prefere ele estiver fazendo cálculo, ele não larga de jeito nenhum, até, sabe, ele se irrita porque ele não larga por nada, nem para ir para uma festa, nem para nada, ele adora fazer aquilo, fica super concentrado. É porque como ele é muito ansioso. Ele é ansioso, tem ali, não tem só ansiedade ali nele, não. Mas o que acaba acontecendo? O cálculo, ele vai preenchendo, ele vai saciando toda aquela ansiedade dele, né? Então, assim, enquanto ele não termina, você tá entendendo? Vira aí uma questão de honra para ele, porque... É isso mesmo. É como se as etapas do cálculo para ele fossem acalmando ele. Entendeu? Fossem ali... É o momento que ele sai daquela ansiedade, né? Que ele joga todo o foco e, por incrível que pareça, ele relaxa fazendo aquilo, não é isso? Exatamente. Entendi. Tem outras pessoas que, em outras atividades, com outros focos,
entendeu? Mas eu amo cálculos. Eu amo lecionar matemática, amo trabalhar metodologia. Mas eu vou dizer uma coisa. Se fosse para dar uma voltinha, para ir numa festinha, coisa que a gente nem pode fazer mais, mas se fosse para ir, eu falaria para o cálculo, olha, cálculo, me espera aí, porque quando eu voltar eu termino. Não, tem que dosar. Mas eu entendo o que você está dizendo, é porque no caso dele, gostou, né, Cavalcante? É um preencher vazio, sabe? Ele está ali controlando a ansiedade por meio do desenvolvimento das contas que ele está fazendo, enfim. Imagino se alguém interrompe. Gostei da sua sinceridade, doutora. Pensei que a senhora ia fazer uma mentira, ia fazer uma hipocrisiazinha de leve. Não, Quem é que não gosta de uma festa? Jamais, gosto muito de uma festinha. Adriana é uma lady, Cavalcante. Ah, meu amor, não sou, não. Não sou, não. Cala a boca que tem pai que é cego, menina. Tá vendo? Dê dinheiro, mas não dê confiança para esses alunos, gente. Misericórdia. Olha, professora, já que a senhora deu um momento de relax, a senhora já está vermelhinha do sol, agora a senhora ficou mais vermelha ainda. Não sei se é a luz aí no seu rosto, mas tu tá vermelha, hein, professora? Ai, meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ô, Rose, se você disser assim, professora, você é controlada para falar, você tem todo um cuidado para falar com a gente, isso é verdade. Eu sou, assim, fã de comportamentos assertivos. Vocês podem ver que eu sim, tenho muitas limitações, muitas falhas, mas eu tento sempre falar com muita educação com vocês, porque eu acredito, realmente, eu sou uma admiradora do ser humano que tem a educação como alicerce de vida. Eu admiro uma pessoa que... Eu não estou falando uma pessoa... Mas você só é educada sem ser irônica, né? Ah, tá. Não, o que eu estou dizendo é que, independente da pessoa ter muitos conhecimentos ou não, estou falando da educação raiz, sabe? Eu sou fã de um comportamento educado. Gente, eu admiro muito um bom dia, uma boa tarde. São ações essenciais para a nossa convivência humana. Então, isso, como eu admiro tanto, eu procuro vivenciar. O que não quer dizer que em casa, de vez em quando, como disse o Cavalcante, de vez em quando, todo mundo aí tem os seus momentos de cansaço, de esgotamento, né? Quando eu olho para o meu filho e digo assim, olha bem para mim, Luiz Miguel. Quando eu estou no meu momento, eu digo assim, você não está querendo ver a mamãe sair do eixo, né? Ele nem entende direito, mas ele já sabe que eu estou mandando meu recado. Aí ele arregala aqueles olhinhos dele. Porque é o ser humano, né, Rose? Todo mundo tem suas limitações. Mas eu acho você muito controlada, assim. E isso gera... Muito boazinha, professora. Está dizendo boazinha. Não, esse comportamento dela, não sei nos outros, mas eu, como sou uma pessoa ansiosa também, não ao ponto do Gil, mas tenho muita ansiedade, isso me gera a mim uma calma, uma tranquilidade, entendeu? Me faz bem, é o que gera em mim esse seu comportamento. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo, porque se eu fosse um pouco mais agitada, no teu caso, aí seria um problema. Dentro desse conteúdo, dentro das aulas de matemática, seria aí um choque, entendeu? Porque acabaria atropelando as informações, entendeu? Não seria bom. Que bom, então, né? Que bom que o meu jeito ajuda de alguma forma. Que bom, gente. Meus amores, olha só. Hoje é isso. Vocês hoje estão tendo aí, assim, uma aula muito... Eu nem sei, 9 horas da noite, estou com problema.
Devo estar com algum problema. Mas, assim, eu estarei... Aproveitem esse momento aí que a gente está encerrando mais cedo hoje, milagre. Aproveitem para trocar informações entre os grupos. Vocês, se quiserem me mandar mensagem, tirar alguma dúvida no privado, sabe? Do que vocês não entenderam. Falta uma semana para P1, a gente se vê no dia 20, com a graça de Deus, estaremos juntinhos. Mas eu também estou aqui, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, tá? Vejam que se vocês optam pela história, se não, eu sei que tem grupo que já está fazendo, né? Desde a semana passada que eu comecei, que eu comecei a conversar com vocês, já tem grupo que começou a produzir, mas eu estaria à disposição de vocês, tá? Uma semana de provas maravilhosa para vocês. Se vocês quiserem também... Bom, enfim, eu vou deixar por conta de vocês. As dúvidas que forem surgindo... Oi, amor. Deixa eu te perguntar, só tirar uma dúvida, mas não tem nada a ver aí com a aula e nem com a prova, não. É só que eu estou um pouco aqui curiosa. Tipologia dos números, tipologia quer dizer o quê? Que são o mesmo números, mas com formato diferente? Também. Quer dizer, depende. Você está falando... como é que eu vou dizer? Tem relação com o que você disse também, mas tem outras evidências aí. A gente também pode aí, em algum momento, eu posso falar com você, posso chamar no privado, também falar contigo se preferir, ou aqui na aula. Mas por quê? Me ajuda a entender a sua dúvida. Porque eu tô com um livro aqui, aí do meu sobrinho. Certo. Está falando assim, apresentar, né? Por exemplo, assim, forme grupos com os números iguais, né? Aí tá aqui, tipo assim, tipo uma explicação. Apresentar a atividade para a criança, orientando que devem circular as diferentes representações gráficas dos números apresentados. Providenciar que pesquisa em revista ou jornais, né, diferentes tipologias dos números. Aí tem, tipo assim, os conjuntos do número 2 com os números, assim, diferentes. Tá, então aí pode ser... Volta aí no finalzinho da pergunta. Com diferentes tipologias dos números. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Só para que, de repente, o número 2, ele pode se apresentar no algarismo 2, ele pode se apresentar 2 em romano, como a gente vê no relógio, R$2. Eu tô trazendo, assim, uma ideia dentro do que você falou, entendeu? Mas tem muito mais coisas envolvidas nisso daí. Entendi. Eu tô falando dentro do que você leu para mim, entendeu? Depois, se quiser me mandar uma foto... Tá bom. Que aí eu te respondo com mais propriedade, que aí eu consigo ler direitinho o que você está falando. Livro? Então. Tá bom? Tá bom, pode mandar, tá bom? Meus amores, fiquem bem, tá? Tenham uma noite de paz. Boa prova essa semana. Amanhã vocês têm prova também, né? Até dia 20 com a nossa P1. Fiquem com Deus. Tá bom? Deixa eu fechar um coração. Obrigado. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Fiquem bem. Aquele abraço, professora. Boa noite. Aquele Tchau, tchau. abraço. Boa noite, noite, professora. gente.